Escola Bíblica da Alma, graça e paz, que coisa boa ter você aqui comigo. Vamos juntos para mais um estudo bíblico dessa série. Olha que tá forte demais, estamos falando a respeito das histórias bíblicas. Quantas lições temos tirado de fundamental para todas as áreas, porque, queridos, a Bíblia ela tem resposta para tudo. Não importa a pergunta que você tem ao Senhor, Ele tem a resposta certa e a palavra de Deus ela é suficiente, não só importante, mas completa para direcionar o ser humano em todas as áreas da vida dele. Amém? Então nós vamos continuar aqui aprendendo com homens e mulheres de Deus o que fazer e o que não fazer, queridos. Porque isso é o que eu acho mais lindo na palavra de Deus. Ele expõe toda a humanidade. E a humanidade, querido, não é feita só de vitória, mas tem derrotas. O ser humano tem muitas coisas ruins dentro dele. E a Bíblia revela tudo. Não revela um ser humano perfeito, mas um ser humano imperfeito que depende de um Deus que é perfeito. Então, nesse lugar de entendimento, nós vamos seguir. Já que falamos de Adão e Eva, falamos sobre orgulho, sobre independência, sobre tentação, a queda, a restauração em Cristo Jesus, porque Ele verdadeiramente nos libertou, querido. Se o primeiro Adão, pecador, deu errado, Cristo já veio e nós podemos acessar, aleluia, esse lugar de termos paz com Deus. Então, nós fomos, queridos, justificados através do sangue de Jesus. E hoje, não só uma leitura carnal, mas você também tem acesso a, novamente, o plano do Senhor, que também estava sobre a vida de Adão e Eva, os primeiros filhos aí, da onde nós viemos, a nossa genética, o nosso DNA humano, mas que foi corrompido por várias coisas que a gente viu nas aulas. Então, se você ainda não está chegando agora e ainda não assistiu, vê aqui no YouTube para você dar uma sequência. Mas hoje nós vamos dar aqui a devida, eu tô até pensativa aqui como que nós vamos fazer, né? Devida menção a Caim e Abel. Queridos, eu tentei, assim como foi Adão e Eva, separar, mas em alguns momentos eles vão estar juntos, até porque nós vamos fazer o estudo de Gênesis capítulo 4 e uma parte do 5, então em alguns momentos os irmãos vão estar se encontrando. Então a gente começa hoje e a gente termina, creio que na próxima aula de amanhã, ok, gente? Então, dentro do nosso cronograma, e nós vamos seguindo a partir daí, vem os próximos filhos. Adão e Eva tiveram vários filhos, mas aqueles que a Bíblia vai fazer menção e vai contar pra gente a história, nós vamos falar. Então vamos, gente, que tem muitas lições pra gente, e como eu falei, a gente segue em Caim e Abel, os filhos aí queridos de Adão e Eva. Vamos lá, gente? Então, estamos em Gênesis 4, que vai falar que conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor varão. Então, consequentemente, na leitura também, depois Eva gera Abel. Aleluia! Queridos, aqui a gente já vê um outro momento. Se passamos todo aquele desafio, né, do próprio ser humano, de ser tentado pelo diabo, nas suas próprias, né, natureza humana, porque a gente entende que a tentação ela é carnal, queridos, né? O diabo, ele traz a tentação por fora, ele é o tentador. Mas a tentação também que a Bíblia fala é o que? Segundo as suas próprias concupiscências, essa vem de dentro. Então as coisas se
encontram, porque se você quer uma coisa, o diabo ele vai ficar muito feliz em te dar. Então ele vai armar aquelas arapucas, aquelas ciladas lá para você poder cair. E foi exatamente isso que aconteceu. Dentro desse contexto, depois a Bíblia vai dizer que Deus, primeiro princípio, lição que a gente tem aqui, é que Deus é um Deus geracional. Deus, ele está preocupado com a sua semente, querido. Deus, ele tem uma leitura, né? Por isso que deu ao homem o domínio, o governo, frutificai. Então, isso é uma perspectiva de Deus, né? Assim como Deus instituiu o casamento lá, até na lua de mel lá de Adão e Eva, Deus passeava. E aí, como é que vocês estão aí? Né? Deus participava da intimidade do casal. E aí a gente percebe que esse relacionamento com Deus, essa coisa tão linda que Deus, né, tinha um plano perfeito para o ser humano, foi destituído. Mas Deus ainda continuou, pela graça dele, a se preocupar com a semente e deu a Eva esse privilégio. Gente, é uma coisa mais linda. Algumas falas tão irreais sobre a gravidez, o processo todo da maternidade. Isso é uma bênção. Seu filho, sua filha é uma bênção do Senhor, são heranças do Senhor. E todo esse processo, querido, tudo que é difícil na nossa vida, é doloroso, é complicado, tem um peso, não só da responsabilidade, mas tem um peso do valor de ser algo transformador, de ser uma realidade que você almeja, e existe um preço a ser pago por tudo que é importante na nossa vida. São uma escolha, uma decisão, e Deus, ele concebe isso a Eva, e assim como concebe a muitas mulheres. Nós estamos numa geração que tem batido muito contra o casamento, contra a própria maternidade. Em nome de Jesus, você que é mulher, continue gerenciando isso na vida dos seus filhos, que Deus, ele fez para se formar uma família, para que ela possa também estar preocupada com as sementes. Amém? Queridos, Deus tem um projeto para a sua vida, assim como tem para os seus filhos e para os seus netos. Eles devem vir ao mundo. Há um propósito do Senhor para que eles nasçam. Ele já nasceu no coração de Deus. Então, essa realidade é muito linda quando a gente percebe que os nossos filhos também carregam uma herança do Senhor. Louvado seja Deus, e isso é muito lindo ver Eva dizendo: eu alcancei do Senhor um varão. Eva, abre o teu coração para louvar esse momento de gratidão. Milene, mas a gente passa por tantas dificuldades. Sim, queridos, os pais grávidos, e não só a mulher que passa por tudo isso dentro dela, né? A mulher tem as mudanças, as etapas da maternidade, querido, né? Porque ela passa esse processo também transformador, hormonal dentro dela, psicológico, há uma estrutura acontecendo, mas o pai também é muito importante, né? O seu esposo na criação, e desde lá do ventre escutar a voz do pai, a criança salta, ela entende essa realidade. Então, assim, a gente percebe aqui um grande princípio, uma grande lição. Nós precisamos louvar o Senhor pela vida dos nossos filhos. Amém? Por quê? Porque Deus, ele está preocupado, querido, com o que você vai educar. A Bíblia diz que se a gente educa no caminho, a criança, ela permanece no caminho. E nós vamos entender aqui que muitas das vezes a maldade humana pode sim atrapalhar os grandes planos do Senhor. Só você pode frustrar os planos que Deus tem para a tua vida. Amém, queridos? Porque Ele é soberano e Ele fez assim. A gente já falou, Deus te deu a liberdade da escolha. Então, quando a gente percebe essa mulher sendo mãe e pela primeira vez recebendo seus 2 filhos ali, teve Abel e teve o Caim, e louva ao Senhor pela vida deles. Então, a gente precisa levantar essa bandeira que diz em nome de Jesus, que por mais que seja difícil, a gente louva a Deus, e que você possa estar gerando aí, seja muitas das vezes, se não for de uma forma biológica, filhos adotivos, ou se não filhos espirituais, né? Muitas mulheres têm dificuldade na sua engravidar, querido, declare a tua vitória, mas eu entendo também
que Deus ele chama para a gente ter vários filhos e que você possa produzir isso, né? Assim como como Débora se levanta como uma mãe de uma nação. Então é muito poderoso esse lugar da maternidade e Eva alcança isso, né? Ela é a mãe da humanidade. Queridos, então se a gente percebe aqui, Deus ele dá dois varões aí. E eu queria lembrar vocês que Adão, né, e Eva, quando gera Abel e Caim, né, cada um ele teve uma função. E aí aqui a gente tem uma nova lição, né, um novo princípio, que é essa diversidade que Deus nos dá. Você não precisa ser ninguém além de você mesmo. Deus te chamou para um ofício, tem uma chamada aí dentro de você, sabe? Deixa isso vir para fora, deixa isso, em nome de Jesus, regar a tua vida, porque foi Deus que colocou. Olha que coisa mais linda que está escrito aqui em Gênesis 4:2, que diz: e teve mais ao seu irmão Abel, né? Complementando ao verso que a gente acabou de ler. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Queridos, quando a gente fala dessa educação e a gente percebe, né, que Adão e Eva estavam muito envolvidos na educação, então possivelmente ele viu o pai e a mãe tanto no cuidado da lavoura lá, ou também dos animais, e eles foram seguindo o seu percurso. Sabe, ore pelos seus filhos, declare sobre a vida deles, mas Deus tem o plano deles, não é o plano dos pais. É o plano dos filhos que Deus colocou no coração deles. Então é lindo a gente ver o nosso filho feliz e seguindo. Deus ele tem essa diversidade. Deus ele não fez nada igual. Deus te deu um DNA, tua chamada, teu propósito e que vai ser diferente. E viu Deus que é importante, né? Cada um fazer a sua função. Desde o médico, do padeiro, sabe? Todas as pessoas. É lindo como Deus realmente age e a forma como a gente vai encontrando pessoas em diversas áreas e nos abençoam tanto. Então, queridos, entenda que Deus te chamou para um lugar específico. Foi ali Abel, pastor de ovelhas, e Caim, o lavrar da terra. Então tudo isso estava ali, né, aos olhos de Deus, em obediência, com o chamado de cada um, com a habilidade que Deus deu. Então fica atenta ao teu propósito de vida. Fale aí, Espírito Santo, me revela, me leve para a tua santa vontade. Amém, gente? Então a gente percebe. E uma das coisas também não foi só os ofícios que o pai e a mãe ensinaram, até porque a gente ensina com o exemplo, amém, gente? A gente pode falar muita coisa, mas se a gente não mostrar o exemplo, pai que ora vai ter filho que ora? Vai ter. Pai que lê a Bíblia vai incentivar a filha a ler a Bíblia? Sim, mas se você não fizer nada disso, seus filhos não estarão envolvidos. Você pode até falar sobre isso, mas entre falar e fazer, querido, há uma diferença muito grande. E eu tenho certeza que Adão e Eva passavam isso, né? E outra coisa que eles passaram para o filho, não só o processo educativo de cuidar, de ter ali o ofício desenvolvido, que Deus chamou eles para fazer, ele também passou o princípio da oferta ao Senhor, né? Creio que os filhos aprenderam com os pais o que era a oferta, o que era o sacrifício ao Senhor, amém? E a gente já está lá em Gênesis agora, verso 3, que diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Aqui, queridos, nós temos um grande princípio. Quero que você bastante me dê atenção aí, porque a gente está falando de uma lição de primícia. O primeiro lugar na nossa vida é de Deus. Então, todas as coisas que é de melhor, tudo, nos pequenos detalhes, até porque quando Deus cuida de você, Ele te dá o melhor.
E a gente precisa entender que Deus, ele é um Deus que não é servido de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não. Deus, ele tem esse princípio que é da primícia. E uma das coisas que a gente já começa a entender aqui, daqui a pouco a gente vai até separar um pouquinho mais, gente. E eu tô vendo a hora passar, eu realmente não vou acabar hoje essa aula com todas as lições. Vamos terminar, de repente, amanhã ainda com um pouquinho de Caim e o restante de Abel, tá, gente? Mas o que a gente percebe aqui é que essa lição para a nossa vida fez com que, olha, Caim trouxe do fruto da terra ao Senhor. Então ele pegou daquilo, tá certo. Ele lavrava a terra, ele trouxe o fruto. Até aí tudo bem. A questão é como foi isso colocado diante do Senhor. Abel também, corretamente, né? Era pastor de ovelhas, então ele traz aí a sua ovelha. Só que olha que como a gente agrada ao Senhor, como o coração de Deus atenta para o nosso, né? Ele trouxe o primogênito da tua ovelha, da gordura. E aí a Bíblia vai falar que os olhos do Senhor estavam ali sobre Abel. Queridos, em algumas traduções, né, vai dizer que Deus, ele se atentou para Abel, outras, né, rejeitou, usa alguns termos similares, mas ele, na verdade, numa sua origem, Deus quer dizer assim, olha, eu me agradei desse aqui, porque esse entendeu um princípio, né? Já Caim, apesar de cumprir, vamos entender duas lições aqui, né? Um cumpre e o outro honra. A gente pode ir na igreja, pode ser o famoso certinho, fazer tudo direitinho, mas fazer realmente com desleixo. E a Bíblia vai falar que maldito é o homem que faz as coisas de Deus relaxadamente, querido. Nós precisamos ter o cuidado de oferecer um sacrifício ao Senhor, oferecer o seu tempo com qualidade, oferecer sua voz com qualidade. Precisa cantar bem, mas olha, tá ali disposto a encher, sabe, o pulmão com bastante ar para poder louvar o Senhor, daquilo que você dá, suas ofertas ao Senhor, dá o seu melhor. Aquela viúva, as moedinhas dela lá, e era tudo que ela tinha. E então o Senhor, ele quer você por completo, e a gente precisa oferecer, né? A Bíblia vai dizer que hoje nós somos o sacrifício ao Senhor, né? É o nosso sacrifício, é o nosso culto racional, um culto de entendimento do que eu estou fazendo ali, e o entendimento também do que é primícia. E olha o coração de Deus se alegrando, porque Abel honrou. Então, honrar pai e mãe é um pouco disso, né? A gente pode cumprir o que eles fazem, obedecer. Tá bom, filho, querido, amado. São filhos, são lindos. Imagina, a gente que tem dois, né? Quem tem mais aí, ama igual. Pode ser até etapas diferentes. A mãe vai tendo momentos diferentes. Parece até que é uma mãe para uma e para outro. Não é. São tempos diferentes, experiências diferentes, mas o amor é igual. Porém, tem aquele filho que se dedica mais, que se chega mais, que entendeu o coração do pai, não é isso, gente? E ele honra. Então, quando o pai e a mãe falam, ele não só cumpre, mas ele tá ali prontamente, oferecendo o melhor, tá junto. Então, queridos, isso chama a atenção de Deus. Esse é um princípio uma lição grandiosa para a nossa vida. Se nós queremos que o Senhor nos atente para aquilo, aí é de fato que a gente precisa estar nesse lugar, dando de tudo que a gente pode, melhor. Porque quem a gente ama, a gente dá o melhor, não é isso? A gente cuida de uma forma, a gente se manifesta realmente com entusiasmo, com dedicação, com esforço. A gente faz tudo para agradar, a gente tira ali do melhor, assim como é Deus na nossa vida. Amém, gente? Então, essa é uma lição fundamental. Não sirva a Deus de qualquer maneira, sirva a Deus com as lições, com princípios grandiosos. E aí a gente vai seguindo aqui o texto, e agora a gente vai entrar num lugar bem forte, que eu considero assim, que é uma manifestação da gente compreender toda a perversidade humana. É muito sério, queridos.
Nós já nascemos desse DNA adâmico. Não espere nada desse mundo, querido, nada vai melhorar. O ser humano, pelo contrário, sem Deus ele vai piorar. Essa humanidade, cada vez mais, a tendência dela é uma dificuldade em lidar com o amor, de se estabelecer em laços. Ela vai caminhar para a frieza e, consequentemente, cada vez mais para a morte espiritual, sem Deus. E a gente começa a entender esse lugar hoje eu vou falar o emocional e possivelmente amanhã a gente vai continuar, porque a gente percebe inclusive em próprio crianças níveis de psicopatia. A gente já consegue olhar e ver a tamanha frieza que aquela criança exerce, a realidade de machucar o outro, que aqui a gente pode entender isso vindo de Caim. Nós vamos falar desse primeiro homicídio da Bíblia. E hoje eu quero tratar do início com você. Olha como começa. A Bíblia vai dizer lá, né, seguindo o texto, verso 6 agora. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Aqui a gente tem um outro princípio da palavra do Senhor, que é a pessoa que ela é governada pelas suas emoções e não dá o governo ao espírito. Então é muito sério que a Caim, ele se ira e, gente, obra da carne, né? Já separou. Então ele já não tá mais no espírito, agradando ao Senhor, ele já entrou no processo da obra da carne, a ira, e aí depois vem o que? A raiva, e depois vem a agressividade. É sempre assim, um componente atrás do outro. Ou seja, Deus tem um princípio: ou você é governado pelo Espírito, ou você é governado pela carne. Essa é uma grande lição. Por isso que sempre a gente tem essa escolha, a bênção ou a maldição. Então, se você está na maldição adâmica, no sentido de natureza pecaminosa, você se inclina para as coisas carnais. Se você está ali diante da natureza espiritual, você vai se inclinar para as coisas do espírito. Por isso que a gente vê qual que a gente está alimentando mais, qual o teu desejo, qual o teu olhar. E aqui, para a gente fechar esse raciocínio, a gente entende que Deus, ele fala com Caim, ele se aproxima de Caim para entender essa realidade. Por quê? Tudo que Deus quer é que a gente se arrependa e o mais rápido possível. Se arrepende, querido, essa obra da carne. Fala: Senhor, entrei num lugar perigoso, deixa eu retornar. Mas Caim não foi assim. Ele da cobiça, né, de um lugar de ira, de um lugar de repúdio, de inveja terrível, de olhar com os olhos carnais, ele realmente fica enfurecido, e a partir daí a gente vê amanhã, amém, gente? Por quê? Porque nós somos daqueles que não somos guiados pelo nosso coração, não, jamais, mas sim pelo Deus do nosso coração. Nós entregamos o coração ao Senhor, e aí sim, dele vai proceder as fontes da vida. Então, desse lugar, para você poder se controlar, queridos, não deixe, não se ponha, né? Isso, gente, aí o sol sobre a tua ira, não. Já resolve logo, entenda, né? A gente vê o relacionamento que Deus tinha com os pais, queria ter com os filhos. Vamos conversar. Por que você tá assim, triste, né? Fale. Tem o Consolador, já tinha, queridos, lá habitando em Deus, né? O Espírito Santo estava ali, né? Consolando, entendendo. Mas às vezes nós estamos num lugar tão endurecido que a gente não percebe que essa intimidade com Deus, né, do olhar, do corrigir, da instrução, realmente, e aí a gente cai no pecado, e o pecado nasce de uma forma terrível também na vida dos nossos filhos. É muito sério, é muito perigoso e não é o lugar que Deus tem. Amém, gente? Então vamos ficar por aqui, e aí a partir da manhã a gente ainda vai falar sobre esse primeiro homicídio, essa natureza carnal, né? O poder do temor a Deus e tudo mais isso. Tem muita coisa ainda, tá bom? Até lá, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.